Olá, meus amigos, minhas amigas, família, irmãos, pela causa do bem e do amor. Estamos aqui mais uma oportunidade de nossa reunião, que é o Evangelho no Lar. Então, quero aqui, fraternalmente, aos companheiros do Instituto nosso, pelo trabalho que nós estamos fazendo, do Evangelho no Lar, das visitas que temos todas as sextas-feiras. Nesses momentos a gente está dando esse espaço, para nós todos, que vai ser contínuo esse trabalho. Então, seja bem-vindo ao meu lar e que também estejamos aí no seu lar. E que na realidade estamos num lar celeste, na casa do Pai. Porque agora, nesse exato momento, em união em pensamentos, em união em coração, em sentimento ao bem, em sentimento ao Pai, em sentimento a Jesus, quando assim falastes, que tivesse 2 ou 3 em seu nome, ali estarei, e nesse exato momento estará já conosco, em um lar, como sendo um lar só, a casa de Deus. Pois é isso que a gente vê que Deus nos quer, junto em sua casa, a casa paternal. Então, um abraço aqui fraterno a todos os companheiros, companheiras de nossa casa, de toda a instituição que nesse momento nos acompanha, a todas as famílias, que nos assistem, aos amigos aqui que nesse exato momento se conectam conosco, nessa mais uma maravilhosa noite de reunião. A gente vai ler uma mensagem hoje para o nosso Evangelho no Lar, deste livro que eu adoro muito, esse livro, do livro Pai Nosso. E em seguida faremos a nossa prece. Bom, a lição que caístes para nós chama-se a necessidade do esforço. Vai mostrar aqui um homem, numa janela, olhando o horizonte, comendo uma fruta, mas assim, tal, sem aquela questão de se colocar à vontade do trabalho do bem. E aqui logo embaixo a gente vê um homem fazendo o arado, ou capinando, tal, trabalhando. A natureza trabalha, não é verdade? Então vamos lá. Necessidade do esforço. Conta-se que, no princípio da vida terrestre, o alimento das criaturas era encontrado como oferta da divina providência em toda parte. Então, naquelas épocas mais primitivas, tinha fartura. Em toda parte você encontrava frutas, alimentos e saciava. Mas acho engraçado que na foto mostra o capim aqui tomando conta até da janela do senhor. Olha o capim aqui, passando já da janela, tá vendo? Necessidade do esforço, da limpeza, do trabalho, do suor. Em troca de tanta bondade de nosso Pai, que dá muito mesmo para nós, o Pai Celeste rogava aos corações mais esforços no aperfeiçoamento da vida. O povo, no entanto, observando que tudo lhe vinha de graça, começou a menosprezar o serviço. O mato inútil cresceu tanto que invadia as casas, onde toda a gente se punha a comer e dormir. Então o mato ia crescendo, gente, nas casas. Naquelas épocas, as casas também tinham até o chão de barro, Então o mato ia crescendo até dentro de casa e tomando conta, não é verdade? Então a nossa importância de cuidar, de preservar, de trabalhar. Ninguém desejava aprender a ler. A ferrugem, o lixo, o mofo apareciam em todos os lugares. Então, olha só, ninguém desejava aprender a ler. Precisamos gostar de ler. Precisamos buscar um momento nosso de leituras com as mensagens que vai sempre nos colocar mais nas reflexões com o alto, com o auxílio do alto e do bem e do amor. Animais como os cães, que colaboram na vigilância, e aves como os urubus, que auxiliam nas obras de limpeza, eram mais prestativos que os homens. Vendo que ninguém queria corresponder à confiança divina, o Pai Celestial mandou retirar as facilidades
existentes, determinando que os habitantes da terra se esforçassem na conquista da própria manutenção. Então passou a ter dificuldades, né? Quando a divina passou a não ofertar muito, mas a passar a que eles tivessem que fazer como então? Arar, plantar, não é verdade? A gente vê lá desde os primórdios mais antigos dos povos, né? Do Egito, por exemplo, né? Época dos faraós, por exemplo, eles tinham que poder trabalhar na terra para poder plantar. E porque o povo ia crescendo, a população ia crescendo, não é verdade? E quando ia crescendo, não ia ter fartura o tempo todo. Então a gente começou a ter que aprender a produzir. E para produzir, precisamos de aprender a ler, aprender a matemática, e daí por diante tudo, né? Tudo que hoje nós estamos que já aprendemos, né? E que estamos estudando e que estamos buscando e que não podemos parar. Porque, na verdade, quando paramos também, o que acontece com a gente? Vai ficando inútil, na verdade. Se eu não uso mais muito algumas partes do corpo, se eu não caminho muito, tal, fico mais sedentário, por exemplo, vou ficando parado, por exemplo, daqui a pouquinho até mecanismo do corpo não atua mais, né? O escrever e tal, porque vai ficando tipo como se fosse enferrujando, né? Os ossos, tal, vai tendo aquelas dificuldades e vai ficando na parte de inútil, cai na inércia, né? Então cai na inutilidade. Aquilo que cai na inutilidade, automaticamente o corpo vai descartando, porque não está sendo usado mais. Então precisamos estimular o cérebro, né? Estimular a leitura, estimular o estudo, estimular a aprender, a estudar, a trabalhar, né? Isso aí faz parte de crescimento e manutenção da vida. Então tá bom, vamos continuar um pouquinho aqui. Desde esses tempos, o ar e a água, o sol e as flores, a claridade das estrelas e o luar continuaram gratuitos para o povo. Mas o trabalho forçado da alimentação passou a vigorar como sendo uma lei para todos. Porque, lutando para sustentar-se, o homem melhora a terra, limpa e a habitação. Aprende a ser sábio e garante o progresso. Deus dá tudo. O sol, a chuva, o calor, o vento, o adubo e a orientação constituem dádiva dele à terra, que povoam e que devemos aprimorar mais o preparo do pão de cada dia, por meio de nossos próprios suor e da nossa própria diligência, é obrigação comum a todos nós, a fim de que não olvidemos o nosso divino dever de servir incessantemente em busca da perfeição. Então aqui, gente, temos que trabalhar mesmo, porque senão as ervas daninhas, né, tudo vai corroer as nossas vidas. Precisamos trabalhar para ganhar o pão, precisamos trabalhar para nosso sustento. Então a gente tem que ter o quê? Trabalhar. A gente vai ver que é a questão simples, da simplicidade da vida, né? Não precisamos nos preocupar com a questão exagerada da vida. Do luxo exagerado, não, mas do trabalho que a gente precisa, das nossas necessidades fundamentais, e ter uma vida tranquila, de paz, né? A simplicidade, e a gente guia. Está certo? Então vamos nos preparar para a prece. Quero colocar para vocês que vocês vão focar nesse exato momento, né? Naquela imagem de uma cor que é um azul prateado. Eu vou colocar essa imagem para vocês visualizar. E a gente vai fazer a prece, você vai mentalizar essas cores na sua tela mental, irradiar para os cômodos da sua casa, irradiar para aqueles que você necessita e para todos que sofrem de todo tipo de matizes, conectando e higienizando a nossa mente, nossa tela, nosso corpo físico, né? O corpo espiritual, alimentando a nossa alma, que ela precisa de quê para alimentar? De Deus, das coisas divinas para nós, tá certo? O corpo a gente alimenta daqui, mas a gente precisa alimentar o espírito. E esse alimento do espírito é a busca com Deus. Então vamos para a nossa oração nesse exato momento. Então, nesse exato momento que você observa nesse azul profundo, inspirando-se profundamente e soltando o ar pela boca. Você inspira
Depois solte o ar pela boca para poder relaxar-se. E vamos nesse exato momento, nesse azul prateado, conectar-se com o nosso Pai Maior, com as forças do bem, com as forças da luz, força suprema de todos os mundos, habitados ou não, força suprema que rege a todos, bons ou maus. Escutamos a Ti no cantar dos pássaros, no barulho dos trovões, na pureza dos riachos, nas brávias ondas dos mares, na brisa que beija os cabelos nos botões delicados das flores, nas pétalas aveludadas das rosas, nos pequenos e frágeis insetos, nos poderosos animais, nos ventos fortes das tempestades, da chuva que refrigere a atmosfera. Deus, amigo, Deus Pai, desconhecer-te é renegar a tua obra que nos cerca e nos dá a vida, despertando aqui depois de pesado sono no mundo do ódio, da dor e da injúria. Encontramos juntos espíritos criados por ti e há tanto tempo, separados pelos caminhos. Que possa, Senhor, nos iluminar sempre, separar nos caminhos largos do ouro e da mentira. Ligado pelo leve e incrementável da prece, agradecemos, Senhor, por ter-nos aberto as portas do trabalho, colocando-os em nossas mãos, muitas já manchadas pelo sangue. Mas hoje, Pai amigo, estamos oferecendo o que temos de mais sagrado, o nosso livre-arbítrio, na certeza de que só desejamos servi-lo. Dai-nos força, Ser Supremo, para que possamos caminhar sempre, tendo ao nosso lado o maior amigo que nos ajuda a ir avante. O trabalho, só Ele, Senhor, deu a Jesus o direito de salvar a humanidade através do Evangelho. E hoje pedimos que o Evangelho nos faça trabalhar sempre. Então, que fique essa lição de reflexão para a nossa abertura do nosso Evangelho, da nossa reunião, hoje e agora. Vamos então continuar a nossa reflexão na noite de hoje. Trouxe mais um tópico da lição do Livro dos Espíritos para a gente pensarmos mais um pouco nela, o Livro dos Espíritos, parte 2 do mundo espírita ou mundo dos espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal. A gente vai continuar um pouco aquele tema que a gente fez na outra sexta-feira passada. Na questão 467 do Livro dos Espíritos, tem uma pergunta que Kardec faz. Kardec, muito sábio, a gente sabe das influências em nossa vida continuamente. Então vamos ver, mas a gente também abre portas e a gente tem que fazer mudanças, Então vamos ler nessa questão 467 a pergunta que ele faz aos espíritos, os nossos guias da humanidade, os que são responsáveis para guiar a humanidade. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Olha que pergunta inteligente de Allan Kardec, Vou repetir. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Então, será que nós podemos eximir da influência dos espíritos em nossas vidas? Será que a gente pode afastá-lo? Tem uma questão muito interessante que André Luiz, no livro Mundo Maior, que ele fala uma questão muito interessante, e eu vou ler aqui essa lição para você. Vinculai-vos pela oração e pelo trabalho construtivo dos planos superiores, e estes vos proporcionarão contato com os armazéns divinos, que supre a cada um de nós segundo a justa necessidade. Então, os armazéns supremos do livro Mundo Maior, de André Luiz. Então, a resposta do Livro dos Espíritos, voltando para a resposta, logo em seguida, vou só acrescentar esse tópico. Então, pode um homem, na 467,
eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Essa pergunta você pode pesquisar lá na internet. Livro dos Espíritos, pergunta de 467. Lá você vai ver essa pergunta e vai ver a resposta dos espíritos. A resposta é assim: pode, visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, o chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. Opa! Bingo, né? Então, completou a lição da semana passada. Na realidade, o que acontece? A gente pode desligar desses espíritos que nos influenciam. Existe um armazém divino. Então, gente, existe a potência divina. Existem os amigos celestes do bem, os anjos do céu. Jesus falava bem assim, ó, que Jesus era como fosse a porta do céu, Jesus, né? Existia como fosse ali a porta do céu, uma grande escada que os espíritos vinham, desciam e de Jesus falavam com a gente. Falava, consolava, curava, transformava a vida das pessoas. Tudo fazia, tudo acontecia através de Jesus. Por quê? Conectava-se com o alto. Assim também era Mahatma Gandhi, né? Verticalizava, buscava em Deus aquilo, o armazém divino, todo o suprimento que precisava, todos os recursos que precisava, para dali resolver os problemas horizontais, né? A vida horizontal. A gente viver só a nossa vida aqui, horizontal, a gente fica perdido. Por quê? Porque a gente vai buscar quem aqui na Terra? Os espíritos inferiores, é com eles que vamos conectar, mas eles não são responsáveis pelo nosso destino. Eles não são responsáveis pelo planejamento de nossas vidas. Buscar os espíritos que são ignorantes, espíritos que são com a vida, não tem um caminho, nada, não tem nada para oferecer de nada, não tem nada para dar. Porque, gente, só Deus planeja tudo em nossas vidas. Só Deus dá o que a gente precisa. Deus sabe qual é o destino nosso. Tudo é planejado. A gente vai encarnar com aquela família, no lugar certo, no país, na cidade, no lugar vinculado ao trabalho que a gente vai precisar, com as pessoas que a gente vai precisar. Tudo não tem erro divino. Tudo ele coloca certinho. Agora, o que acontece? Se a gente não busca nesse armazenamento divino, né? Como a gente vai poder acertar ali o caminho certo, né? Não é verdade? Como a gente vai poder ter orientação certa, igual a gente vê nesse exemplo, de um espírito de alto grau, orientando ali os irmãos que buscam o Pai. Então, como a gente pode, né, igual o tamanho com a criança, como a gente pode guiar um caminho mais certo sem Deus? Jesus, né, tem uma passagem, Jesus, que ele fala algo muito interessante, né, das suas lições, que orar e vigiar para isso, para não cair em tentação, para isso. Porque ele tem o quê? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. Então a gente precisa de quê? Jesus. Não é verdade? Sem Jesus não somos nada. Sem Deus não somos nada. Então a nossa inteligência é pouca, é pequena. Tudo que a gente tem é pequeno. Com Deus não. A gente tem algo a mais, né? Um caminho melhor, de paz, de progresso. Como a gente leu aqui nas lições, né? Bom, como ele fala dos desejos, né? A gente tem que ter cuidado com o nosso desejo. A gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento, que tudo atrai. Como já ensina a própria física quântica. Isso aqui é uma física quântica, né? Como já ensina a física quântica. Mas aqui vocês já estão percebendo que o que hoje já mostra na física quântica já está aqui já. Os espíritos, né? Os espíritos já está trazendo, já traz essas informações. Esses livros aqui já tem mais de 150 anos, 160 anos, né? 150 anos que já foram escritos. Já falavam nisso naquelas épocas, os espíritos. Já trazendo informações para nós que hoje estão sendo comprovadas e mostrando para a gente, né? Algumas questões. Então, assim, já mostra que tudo atraímos pelo nosso desejo, pela nossa forma de pensar. E aí podemos trazer algo bons ou ruim. Tem uma coisa, né, que Sigmund Freud, né, falou uma coisa assim, uma frase, depois de tanto pesquisar a mente humana, estudar o ser humano, ele pesquisou tanto, né, estudou tanto, que ele falou assim uma frase, né, Sigmund Freud, né, o poder da mente do inconsciente.
o que realmente queremos nas profundezas de nossos seres, virá até nós para o bem ou para o mal. Repetir, né? O que realmente queremos nas profundezas de nossos seres, virá até nós para o bem ou para o mal. Podemos afirmar o que uma pessoa se torna é, na realidade, o desejo mais profundo. Então, lá dentro da gente tem um desejo mais profundo, o que vai nos tornar algo, que vai trazer algo bom para nós ou algo não bom, que vai nos tornar bom ou mal. Esse desejo, temos que nos transformarmos, tudo está no nosso interior. Fala-se muito da transição planetária. Bom, o que significa a transição planetária? A transição planetária, vou explicar assim de uma forma, porque isso aqui que eu vou explicar eu aprendi, né? Quando eu dormi, né? Em desdobramento, num plano maior, com os amigos que estão me ajudando, a gente sempre é ajudado. Aprendi uma questão assim, veja bem, no nosso inconsciente existem as portas lá dentro. Existem aquelas portas que a gente entra e que a gente sente um certo prazer. Não é verdade? A gente sente um certo prazer. Aquele prazer que a gente sente, por exemplo, às vezes a gente sente o prazer igual a gente viu aqui no livro, de não trabalhar. A gente sente aquele prazer de não trabalhar. Não se colocar, ser útil na sociedade, de ser útil na família, de fazer algo de melhor. Então, às vezes, a gente se coloca nessa condição. E quando a gente se coloca nessa condição, a gente fica o quê? Atrasado. A gente fica para trás. Pois outros estão indo para frente, avançando. E a gente fica para trás. Então, o que significa essa transição planetária? A transição planetária significa o seguinte: existe um homem velho, o antes, e existe o homem novo, depois. O velho e o novo. O velho é aquilo que não faz mais sentido, que a gente já não quer mais entrar nessa porta mais. Nessa porta a gente não quer entrar mais. Então a gente larga essa porta para lá. Ela fica lacrada e nunca mais a gente entra, nem visita ela mais. Por quê? Descobrimos outras coisas melhores. Descobrimos, sabe o quê? O festim de núpcias, né? A festa, né? Que o rei faz para nós, que dá muito para nós, que quer nosso bem, que quer todos nós na sua casa. E a casa do pai é muito grande, então tem espaço para todos. Mas o que acontece? Nesse novo mundo, temos que largar o que é velho. O velho não vai mais fazer sentido para mim, então eu tenho que buscar o que é bom para mim. E o que é o bom para mim? Praticar o bem, fazer o bem ao próximo, fazer o bem a mim. Cultivar na nossa mente novos hábitos, cultivar na nossa mente, no nosso interior, novos sentimentos têm que ser cultivados, buscando através das orações, pelo trabalho, igual a gente fez aqui oração, buscando essa conexão com o alto. Eu e meu pai, Jesus fala bem assim: a minha vontade é fazer a vontade de meu pai que está no céu. Eu e meu pai somos um só. Essa é a transição para o novo tempo agora. É fazer a vontade do Pai, é fazer a vontade das leis divinas, é fazer a vontade do nosso progresso. Essa é a conexão com o Pai. Aquilo que a gente já gostava de fazer antes, de má vontade, não querer buscar muito, não querer buscar nada, ou revoltar-se com o mundo, por exemplo, revoltar-se com as pessoas, revoltar-se com as questões, esse é do homem velho. Esse a gente vai ter que deixar para trás. Relacionar-se de uma forma diferente. Não é que a gente tem que ficar no meio das pessoas. Tem pessoas que é muito pessimismo, muito negativo, a gente não deve ficar se envolvendo. Para a gente não se atrapalhar com o homem velho. A gente deve buscar o quê? O que é bom. O que é qualidade. Qualidade ética, moral. Qualidade ética no bem. Perseverança, persistência, do bom combate, do trabalho. De hoje em diante, quero seguir um caminho melhor. Então vou buscar boas leituras, boas reflexões, mais contato com Deus, mais com a minha família. Então a gente leu essa pergunta, não foi? Na 469 do Livro dos Espíritos, por que meio podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? Por que meios a gente pode neutralizar a influência dos maus espíritos? Como é que a gente vai fazer? A pergunta é muito inteligente de Kardec, hein?
Por que meios podemos neutralizar a influência dos maus espíritos? É um pouco parecido com a outra, mas é diferente. Como eu vou neutralizar a influência dos maus espíritos? Nós já falamos um pouco aqui. Tudo está lá no nosso interior. A gente atrai pelos pensamentos, pelos nossos atos, né? Nossos desejos, nós os chamamos eles. Agora, como é que eu vou fazer esses desligamentos deles? Porque eles não têm nem como me guiar. Eles não têm orientação. É Deus que tem tudo para nós. Ele que planejou nossas vidas. Então vamos lá? Resposta. Praticando o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então a gente tem que praticar o bem e pondo em Deus toda a vossa confiança. Então essa é a confiança em Deus. Entendeu? Confiança em Deus. Guardai-vos de atender às sugestões que vos suscitam maus pensamentos. Guardai-vos. Guardai-vos de atender às sugestões que vos suscitam maus pensamentos. Jesus, na oração, vos ensinou a dizer: Senhor, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então Jesus nos ensinou isso. Conexão. Jesus foi um homem que mais orou nessa terra. Orava muito, Jesus. Muito orava. Nada ele fazia sem o Pai estar ali. Tá certo? Nada. Quando ele pede para Lázaro sair, né? Estava já lá 4 dias como morto. Levanta-te e anda, né? Sai Lázaro. Mas antes ele faz uma oração. Pai, que você me dê essa permissão de trazer Lázaro, né? De volta, né? Despertá-lo ali naquele momento. Porque de Jesus ia ser reconhecido quem é o Pai. Através de Jesus. Tá certo? Então é isso. Conexão com o Pai. A gente não pode perder nossa fé. Você já viu muita coisa negativa, ou se envolveu com muita coisa negativa? Temos que limpar nossa mente. E a gente só limpa a nossa mente de toda essa bagunça, de todas as ideias pessimistas, de tudo aquilo que às vezes é já lixo na nossa cabeça. Lixo porque já não vai fazer a gente sair do lugar. Não vai trazer problema. É lixo. A gente tem que fazer limpeza com lixo. Trabalhando o quê? Trabalhando as lições boas na nossa cabeça. Construir. Se nossa mente... Se a gente levantou um prédio de 50 andares, com pensamentos negativos levantamos, agora a gente tem que reconstruir um novo prédio com as coisas positivas. Reconstruir 50 andares de ações positivas, para que essa aqui comece a diminuir. É claro que a esquerda vai estar forte, né? Quando a gente estiver aqui, aí alguém pisa no nosso calo, né? No calcanhar de Aquiles nosso. Alguém pisa lá no nosso calo, alguém nos ofende, alguém nos coloca em algumas questões. Daqui a pouco a gente vai querer abandonar o bem e continuar na revolta. Não. Temos que sair da revolta e persistir no bem. Esse é o trabalho. O bem tem que vencer as tendências negativas, enraizadas, maranhadas daquilo que construímos. Tem que vencer, tem que limpar, diluir aquilo em nós. Porque a gente mentaliza naquela cor azul, energizando todo o bem da casa, tela mental, com oração, com persistência e trabalho. Muito trabalho. Próxima pergunta, 471. Já estamos terminando essas questões aqui. 471 do Livro dos Espíritos, pode pesquisar na internet. Livro dos Espíritos, questão 471. Como já falei, 467, 469, 471. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade indefinível ou de íntima insatisfação, sem que lhes conhecemos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? Olha como é sábio o nosso amigo Allan Kardec. Será que toda a sensação que a gente está sentindo, né? Uma angústia que vem do nada, ansiedade indefinível, né? Insatisfações. Às vezes, quando eu vejo aqui, né, nas redes sociais, né, pessoas falam, eu estou com vontade de não mais viver, por exemplo. Ansioso, algo assim, tudo mais. Será que é unicamente uma sensação física que vem do nada? Só fisicamente? Mas aí responde os amigos espirituais. É quase sempre o efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com eles estivesses durante o sono. Olha o que ele fala, durante o sono, tá bom? Nós, quando a gente vai dormir, gente, a gente se desliga do corpo e vai para o mundo espiritual. O corpo vai ficar e o espírito volta para casa, ele vai para onde estiver o desejo dele. Na verdade, vai para onde estiver o desejo dele. Se ele tiver um lugar bom para ir, vai depender dele com Deus, para ir para um bom lugar. Primeiro, como? Fazendo oração.
Senhor, me coloque eu para ser útil na sua casa. Me coloca eu para aprender algo. Me coloque eu para ser ajudado. Me coloque eu para ser guiado por ti quando eu for dormir. Se a gente não faz isto, é claro que a gente vai ser o quê? Utilizado pelos outros espíritos inferiores. Aqueles que são mais ignorantes. Aqueles que nos guiam. Ou que a gente acredita que eles vão ser nossos guias. Então aí, nós temos que começar a ter cuidado com o nosso sono. O sono tem que ser vigiado também, né? Orar e vigiar para não cair em tentação. Até quando dormimos. Aí tem aqueles momentos que a gente acorda indisposto, né? Já de mal com a vida, já com vários problemas às vezes, né? E às vezes até com problema de saúde. Então, assim, temos que estar observando como é que a gente está dormindo mesmo. A gente está dormindo bem? A gente está buscando bem os contatos nossos com os amigos celestes, com o nosso mentor? Deus já designou para nós um anjo guardião, um espírito que é o guia, que está ali para nos auxiliar. Mas ele vai nos ajudar até quando a gente quer que ajude. Porque a gente leu uma lição aqui que fala do livre-arbítrio, não falou? Do livre-arbítrio? Então é o seguinte, o livre-arbítrio é dado para nós. E nós é que fazemos as escolhas. Tudo é escolha. Tá certo? A gente, para ir ao Pai, temos que fazer uma escolha. Temos que nos colocar à disposição. Temos que buscar o Pai. Temos que buscar os recursos que precisamos, né? Buscar uma casa, buscar um momento de ouvir uma palestra, buscar um tratamento, né, espiritual, buscar o Evangelho no lar, buscar ajuda com uma equipe que vai nos ajudar a nos caminhar, tá certo? Bom, aqui ficou essas lições de reflexões para nós, nessa noite de hoje. Eu trouxe uma lição do Evangelho, né? Bem-aventurados os aflitos, do capítulo 5, causa atuais das aflições. E essa causa atuais das aflições vai nos colocar um pensamento assim. As vicissitudes da vida são de dois tipos. As vicissitudes da vida são dois tipos. Ou, se quiser, tem duas fontes bem diversas, que importa distinguir. Uma tem sua causa na vida presente, na vida atual, outras fora desta vida, de outras vidas anteriores. Então, as causas atuais das aflições. Às vezes a gente não entende por que a gente está sofrendo, por que a gente está em contato com aquelas pessoas, por que a gente tem convivência com pessoas que às vezes é difícil. Bom, tá dando as respostas aqui. Causas atuais das aflições, às vezes tem alguma ligação também de outras histórias. Por que algo não deu certo na minha vida? Essa relação, aquilo, algo assim tal. Remontando à fonte dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequência natural do caráter e da conduta dos que passam por eles. Então, às vezes, o nosso livre-arbítrio, né, é a conduta nossa. Que a gente escolheu algo em outro momento, em outra história, que não foi uma ação positiva e estamos vivenciando uma ação que a gente não gostaria de estar vivenciando hoje. Tudo a gente tem que pensar o porquê, tá certo? Nada vem do nada, gente. Não existe o acaso, né? Tem uma causa. Tudo tem uma causa. Temos que ter cuidado com o que a gente busca, tá certo? Às vezes as pessoas quando vão dormir, quando não buscam Deus em nada, fica como mendigo, fica espíritos como mendigo aí na rua. Fica como mendigo, vivendo na rua, porque não tem onde ir, gente. Gente, se o espírito não tem para onde ir, ele vai ficar onde? Vai ficar por aqui. E a casa até que a pessoa às vezes não consegue dormir, né? Então é uma coisa a gente pensar, a gente tem que ir para a casa do Pai, ser útil na casa do Pai, pedir para ser, a gente precisa fazer essa conexão com a casa do Pai, buscar muito mesmo, né, a Deus para nossas vidas. Quantos homens caem por seus próprios erros? Quantos são vítimas de suas imprevidências, de seu orgulho e de sua ambição? Temos que ter cuidado com muito isso, né, gente? Há muita busca da vida material. Muitas coisas são mais materiais, né? Tem que ter cuidado com isso. Quantas pessoas arruinadas por falta de ordem e perseverança, pela má conduta ou por não terem imposto limites aos seus desejos? Sempre fala essa palavra dos desejos, né? Sigmund Freud, né? Aqui no Evangelho, e aqui no Livro dos Espíritos, também fala do desejo, nas perguntas, né?
Sempre a gente tem que observar nossos desejos, o que a gente está desejando, que a gente acaba atraindo. Quantas uniões infelizes, porque são frutos de interesses calculados ou de vaidade, nas quais o coração não se presta a nada, tá vendo, gente? Relações que às vezes não teve o valor do sentimento, os valores éticos, valores morais, valores que deveriam existir, não foram trabalhados, foi trabalhado outras coisas. E aí acabam ficando infelizes, né? Essas uniões também. Quantas dissensões, querelas, funestas poderiam ter sido evitadas com mais moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades são consequências na intemperança e dos excessos de todos os gêneros? Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não combateram suas más tendências no princípio? Por fraqueza ou indiferença, deixaram desenvolver neles os germes do orgulho e do egoísmo e de toda a vaidade que ressecam o coração, depois colhendo mais tarde o que semearam. E espantam-se e afligem-se com sua falta de respeito e ingratidão. Que todos os que são feridos no coração pelas vicissitudes e as decepções da vida interroguem friamente a sua consciência. Que remontem passo a passo a fonte dos males e que nos aflige, na maioria das vezes, verão se não podem dizer se tivesse feito ou não tivesse feito tal coisa, ou não estaria nessa situação. Então, gente, tudo está aqui, né? Pelos nossos desejos, pelas nossas escolhas, pela falta de buscarmos essas lições da vida. Então, a gente precisa estar buscando isso aqui mais em nossas vidas, que a gente possa ter um ótimo final de semana, né? Melhor para nós. Na próxima semana, né, eu vou ler uma mensagem da Joana, que eu não pude ler hoje, mas é uma lição muito bela da Joana de Anjos, como dar duas folhas, eu vou ler na próxima semana, tá? Essa mensagem eu recebi de uma amiga, né, lá de Portugal. Já faz tempo que eu recebi, né, já tem uns 3 anos, mas é uma lição muito bela da Joana e depois a gente vai comentar na próxima semana. Vamos para a nossa oração agora. Vamos pensar em tudo isso que a gente falou. Vamos fazer uma grande reflexão em tudo isso que a gente falou. Se você gostou desse vídeo, né, compartilhe com as pessoas que você ama e gostaria que essas lições deveriam chegar para elas também. É para todos essas lições. Então pode compartilhar à vontade, pode, né, levar mais luz para todos que necessitam. E vamos para nossas orações nesses instantes agora. Fechando os... Então, nesse exato momento, né, você já refletindo em tudo que a gente falou nesses instantes, refletir, buscar dentro de você esse novo ser que você quer agora para essa nova era, nesse planeta de transição que a gente está mudando. Temos que mudar nosso interior, temos que mudar o nosso ser por completo, porque nós temos que ser mais com Deus, mais com Jesus, como ele falou daquela criança: deixai vir em mim as crianças, porque é dela o reino dos céus. Vamos buscar mais essa criança interior que está machucada. Tudo em nós que hoje a gente não está conseguindo acertar é porque existe lá as revoltas que nós temos, as dificuldades que nós estamos tendo em lidar com esta vida, está naquela criança que está machucada e que guardamos essas mágoas até hoje. E temos então que trabalhar essa criança interior nossa, buscando ela, porque a criança tem que ser feliz, tem que ser mais amor, mais paz. Vamos para a nossa oração. Pai nosso que estais nos céus, na paz de corações puros e amigos, vem, Senhor, até nós, mesmos impuros, fazendo-nos pequenos instrumentos de tua seara de amor. Recebendo a ti, Pai, sentiremos a tua força e com ela venceremos os nossos inimigos, que são as nossas imperfeições de nosso espírito imaturo. Deus, Pai, Criador de tudo, criastes em nós o direito da escolha e hoje, usando-a demais, esquecemos de ti, que deve ser o nosso encontro. Deus, Pai, ajuda-nos a construir em nós a estrada que nos vai levar à vida eterna,
Não nos deixeis desamparados e entregues às nossas fraquezas, fazendo mal e destruindo o que nos deste para ser feliz. A liberdade. Ajuda-nos, Senhor, a viver em Ti, porque Tu és a nossa vida. Faze, Senhor, que neste descanso passamos a unir as forças necessárias para viver o Teu reino de amor e paz. Instrumentos criados por Ti somos todos. Permite-me que sejamos úteis ao próximo, para que o próximo nos leve a Ti. Amém. Gratidão a todos, gratidão a Deus, gratidão a todos, por mais esse momento de estarmos juntos nessa integração com o nosso Pai Maior. E se gostaste desse vídeo, compartilhe com todos. Esse vídeo é para todos. Jesus ilumine, nos abençoe e nos proteja em um ótimo final de semana, com mais um início de outra semana. Fique com Deus.